E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá! Avald, você ouviu falar, eu tenho absoluta certeza disso, mas talvez você ouviu falar mais sobre o que é o jogo do que sobre o jogo. Exatamente, e é por isso que eu vou fazer um React desse seu review aí. Porque Avald é um jogo que eu esperava muito, porque eu amava Obsidian no passado. Amava! Mas depois da Avald, eu sinceramente larguei de mão. Então, sem enrolação e sem spoiler, porque o seu tempo importa, eu te digo que se a sua expectativa é de que esse seja o pior jogo do ano de 2025 até o momento, você vai se surpreender positivamente então. Eita! Sério? Mas não é tão ruim não, velho. E se você achar que na real esse jogo é bom, mas é injustiçado por polêmicas extra-jogo, aí você vai se decepcionar. Aí o pessoal vai se decepcionar, porque polêmica extra-jogo é o que não falta nesse daí. E qual é o resultado dessa equação de expectativas? Bom, na minha opinião, é de que o Avald é mediano. É a mesma conclusão que eu cheguei depois de ver várias análises e tudo mais. Vai se dar bem quem só queria um jogo qualquer para passar um tempo, mas não uma aventura para se lembrar pelos meses a vir. O que é um problema, porque é justamente o que eu esperava de Avald, ele sendo da Obsidian. Cara, mesmo hoje, eu não esqueço das aventuras que eu tive em Outer Worlds, que foi o jogo anterior deles. Mas mesmo assim, cara, Avald parece que não vai ser o que eu esperava, ou o que ninguém esperava. Como de marca registrada aqui do canal, eu joguei o game com tudo no épico, em 4K e o escambau, mas também no mediano e até no baixo. Caramba, aí sim, hein? O cara tem um PCzão gamer bombadão, é outra coisa, né? Eu vou ficar só no médio mesmo, porque apesar de eu ter a placa de vídeo boa, o meu PC não é lá essas coisas não. Dos dois jeitos, porque é o que eu comento, aqui é Brasil. Portanto, a primeira hora do gameplay é só pra calibrar o game pra rodar na carrocinha. Muda daqui, testa, trava, volta, abre menu, fecha o jogo, abre o jogo. Eu tenho raiva quando eu faço isso daí tudo e depois que passa um monte de tempo de jogo, dá ruim. Um exemplo que eu tenho recente é o Final Fantasy VII, que eu fui jogar, joguei um tempão, aí quando chegou um determinado ponto do jogo, pronto, pega aí os lag e tudo mais. E vale citar que eu comecei o game pelo Game Pass, aí a Xbox me deu o código lá no Keymailer e eu joguei a segunda metade na Steam. Agradeço mesmo. A Keymailer é foda, eu já ganhei muito aqui de lá, então eu agradeço muito pros caras lá. A chave, porque aqui no Cogumelando a gente gosta de mergulhar no game. Às vezes o vídeo ele não sai na hora do lançamento, mas eu gosto realmente de mergulhar no jogo. Se eu vou falar dele, se dá vídeo, eu quero fazer um negócio com substância pra vocês, porque novamente o seu tempo é muito importante. E jogar nas duas plataformas, mesmo que próximas, me deu uma amplitude maior do game. Inclusive vou até te dizer que eu me senti mais confortável em jogar na Steam, porque aquele aplicativo lá do Xbox, né, cara, pelo amor de Deus, que dali precisa melhorar. Nossa, cara, eu também acho. Puta que pariu, que aplicativo ruim, cara. Mano, é por isso que a Steam, ela não perde fatia de mercado. Os concorrentes são os merda, cara. A Steam fez um cliente tão bom, que ele precisa fazer mais nada. Os próprios concorrentes se matam sozinhos. Gente, né? Pelo menos melhorou em relação ao que a gente tinha no passado. Aí aquilo, o que é fato e o que é opinião? O que é só polêmica? Eu zerei, mas não foi só aquela zerada veloz, não. Eu joguei bastante do jogo, das coisas opcionais, e vou destrinchar tudo pra você nesse balanço aí de como que ficou, no fim das contas, né? Opa, é exatamente o que eu queria ver. Vamos lá. O Avald. Isso sem spoilers da história, porque é um jogo que a história é bem importante, porque os rumos, né, vão se mudando ali. E por que eu acho que a Avald é mediano? Porque você vai ver que eu vou fazer comentários desse jogo que não são exatamente elogiosos, e isso não significa que a maior parte das coisas do jogo é ruim, mas significa que as coisas mais chatas roubam mais a atenção na jogatina do que as coisas boas. Então, o positivo tá lá, existe, vai te divertir, mas ele não é forte o suficiente para ser citado quanto certos problemas. Aí fica complicado. Aí não tem jogo que continue bom assim. Eu vou te dizer que a primeira coisa que eu notei quando eu comecei a jogar foi que eu pude me fazer no game, com crista de galo e tudo, né? Não é todo dia que você pode ter esses acessórios, né? E eu gosto de me fazer nos jogos
Uma coisa que eu não gostei em Avowed é que basicamente você só pode jogar com instalador, certo? Ah, mas tem a opção de não aparecer o negócio ali que deixa você feio pra caralho. É, mas todo personagem que você vai falar, conversar, quando lhe vê, meu Deus, como você é feio, o que foi acontecer com você? Primeiro para testar a ferramenta, mas não é por um egocentrismo, não. É porque eu, às vezes, coloco o meu nome no personagem, eu crio ele, para quando você vê o vídeo, você saber que é o meu gameplay que tá ali, tá? Então, alguns jogos que eu gosto muito, eu mantenho o nome do herói principal, né? Eu não gosto de trocar. Mas quando não tem um nome estabelecido o personagem, eu gosto de colocar o meu. E aí, com base nisso, eu vou dizer que as faces poderiam ser melhores, né? Claro que isso pode ser um pouco da minha culpa, mas de todo jeito. É, mas fica bem legal até. Não fosse ele parecer um instalador? Isso é, de certa forma, um padrão de muito jogo ocidental, né? Que as faces, eles fazem expressões meio doidas. Você já viu? É, cara, o desenvolvedor ocidental só permite você fazer cara feio. Se você se conseguir fazer em certos jogos, meu amigo, eu sinto muito. Mas isso é feio pra caralho, viu? Em jogo oriental a coisa já muda. Tem poucos jogos orientais que você só tem como fazer bicho feio. Dark Souls me vem à mente. Você só consegue fazer gente feia. E é oriental, aquela porcaria. Que todo jogo ocidental, o personagem fica meio assim, né? No diálogo, né? Meio, sabe? Parece que fez exame e usou contraste, né? Eu me pergunto se as pessoas são mal feitas mesmo. São mal feitas. O ocidental só sabe fazer gente feia. E não é só em jogo. É em anime, é em qualquer coisa que seja fictícia e o personagem seja construído, ele só sabe fazer gente feia. Só. Ou se naquele mundo e momento daquela história, as pessoas é que eram assim estranhas, tá? Eu não acho que um jogo tem que ter gente bonita necessariamente. Nem todo jogo tem essa obrigação de usar modelo 3D para atrair as pessoas, né? Mas é que aqui no caso do Avowed, isso é meio misterioso, né? Mas eu acho que combina com alguns jogos, outros não. Na minha visão pessoal, eu acho que as coisas têm de combinar com o mundo geral onde a aventura se passa. As coisas precisam fazer sentido, mesmo que seja fantasia. A menos que a sacada seja não fazer sentido. Aí é muito difícil trabalhar nisso e fazer algo legal, né? Mas eu posso te exemplificar um exemplo. Por que eu achei esquisito no Avowed? Se você pular os diálogos, tu vê, cara, por exemplo, o cabelo deles dando uma loucurada, sabe? O pior é que eu tô notando essas loucuradas aí. Tipo como se o personagem estivesse resetando. E eu não lembro disso acontecer em Outer Worlds, que era o jogo anterior da Obsidian. Eu não lembro disso acontecer, não. Mano, tá ali uma coisa que eu odiei. Aquele personagem furry ali. Se tem uma coisa que eu odeio, é personagem furry que não tem focinho. Eu detesto. Detesto. É basicamente você tentar fazer um furry que é um cos pobre. Basicamente. Ali é um humano pintado. Ali não é um furry. Você pega os jogos da Bethesda, que tem Elder Scrolls. Os Khajiit, meu amigo, você realmente vê que são felinos. Os Argonianos, você realmente vê que são répteis. Mas que porra é aquilo ali? Aquilo ali é só um humano colorido. Eu odeio furry feito assim. Odeio. Como se o modelo resetasse. Eu não sei se a altura que você está vendo o vídeo eles já corrigiram isso. Pode ser que corrigiram. Sei lá, às vezes você vai ver esse vídeo daqui a anos. Mas no momento que eu joguei era assim, você pode ver no vídeo. Isso daí, como primeira impressão, dá uma esbardeada em você. Eu concordo. Até em mim tô achando estranho aqui. Os personagens dando tipo uns pulinhos. E o cabelo saltando. Primeira impressão é muito importante. Os trailers existem pra isso. Mas não são só nas pessoas que você vê coisas estranhas. Você vê, por exemplo, dentro dos baús. Você vai num baú, você abre ele tem um gráfico meio PlayStation 1 lá dentro, cara. Aquela textura tá feia pra porra, viu, bicho? Tá que pariu, textura feia. Eu não sei se isso é referência a alguma coisa, né? Porque esse jogo é um spin-off de Pillars of Eternity. Mas... E o pior que, tipo, Pillars of Eternity, cara, é tão maravilhoso. Como é que os caras pegam todo o setting de Pillars of Eternity pra produzir um jogo medíocre, cara? É maldade isso aí, cara. Se a Valve tivesse pelo menos todos os pontos bons que eu vi em Outer Worlds, que é um jogo que gosto muito,
até aceitável, mesmo o Outer Worlds não sendo superior a New Vegas. Mas, cara, isso aí tem condição não, cara. Não que você tenha que obrigatoriamente também jogar essa série pra entender, tá? É só o que tem a ver. E eu até sugiro você ignorar qualquer fã que diga que você tem que jogar lá o Pillars e tal. Não tem não. Não tem não. Essa é uma série que não é pra todo mundo. O Avowed é bem diferente disso. E eu mesmo joguei sem sacar nada. O Avowed é pra um público amplo. Às vezes até uma porta de entrada pro Eternity, né? Eu acho. O Eternity é pra quem gosta de jogo estilo Baldur's Gate. Se você gostou de Baldur's Gate, principalmente o 3, eu duvido você não gostar de Pillars. Porque muita coisa parecida. Mas assim, você não vai ficar confuso com a história do mundo, tá? Com boa vontade. O problema de jogo muito criticado é que as pessoas já começam a jogar soltando fogo pelas ventas. Não, pega o jogo com boa vontade e vai acompanhando o diálogo, que, cara, se der mole, você vai até ficar curioso, interessado naquela construção de mundo, tá? Mas assim, ó, como no relacionamento, o amor à primeira vista se dá pelos gráficos, né? Que eu te falei. Então as texturas ali glitchadas não param aí, você vai encontrar outras bastante. Você vai ver muito os modelos de personagens se tremendo quando eles dão um passo mal dado num degrau, por exemplo, em lugares assim, beiradas e tudo, você vê às vezes o boneco bem esquisito. Pode ser coisa de lançamento, que vão corrigir, mas eu não acho que essa prática seja certa. Eu bato nessa prática há muito tempo, né? Eu já acho que mesmo que eles corrijam, o problema é a direção de arte, cara. Porra, a direção de arte de Avowed é feia, cara. Rapaz, tudo bem que aquele Dragon Age veio Guard é um jogo bem mediano, de mediano pra baixo, por assim dizer. Mas pelo menos a direção de arte dele é boa. Não é ruim, não. A direção. Tirando os inimigos. Tirando o modelo dos inimigos. O modelo dos inimigos ali, sinceramente, puta que pariu, parece jogo pra criança. Mas a Val a direção de arte dele é tudo colorido, misturado. É feio, cara. Porque se eu for defender isso, eu vou ter que defender um monte de coisa cabeluda que aconteceu comigo no Avowed, que eu vou te contar daqui a pouco. Tudo em sua hora, né? Vamos junto, que eu já te conto isso. No geral, cara, não incomoda tanto. Vai incomodar bastante quando é um jogo caro. E é o caso do Avowed. O Avowed é bem caro. Eu joguei no Game Pass com a minha assinatura, tá? Depois que eu ganhei a chave. Então, pelo menos, assim, se você vai jogar no Game Pass, tá, com uma assinatura do Ultimate, você já faz uma boa economizada, dá pra dar uma testadinha no game. Mas eu espero, no fim, o jogo, você vai ver nas outras lojas, ele tem um valor, né, específico lá. Cada um tá jogando de um jeito, eu acho que tem que vir com uma coisa melhor, né? Porque, por exemplo, num certo momento, cara, o zumbi era um zumbi que tava fechado numa casarinha, ele atravessou... Nossa senhora. Atravessou mesmo, velho. O pior é que agora você não consegue abrir a porta pra matar ele, né? Aí já era a quest. A porta e lambrou a quest inteira, cara. Ou seja, eu entrei Deus. lá porque ele tava isolado, ele vazou a porta do nada, ele simplesmente atravessou a textura. Uma outra coisa? Tá, é difícil um jogo que sabe fazer bem feito você seguir um personagem. Mas seguir... Ah, meu Maria. Tá aí. Isso aí eu detesto em tudo que é jogo, cara. Puta que pariu. Em Elder Scrolls eu faço a tática. Se eu tiver que seguir um personagem, eu simplesmente boto meu personagem pra esperar parado 1 hora ou mais. Porque aí o personagem que eu tenho que seguir chega sozinho no objetivo. Aqui essa menina ficou esquisito, cara. Ficou esquisito, tá estranho. Pelo menos... Outra coisa que eu odeio. Quando o seu personagem é muito mais rápido do que quem você tem que seguir. Isso aí, cara, tira os nervos de qualquer um, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que em jogos modernos, moderno quando é bom, né? Porque, pelo visto, esse daí é moderno, mas não faz. É que o personagem que você tem que seguir, ele tenta sempre ficar na sua frente, mesmo que você esteja correndo. Eu posso pegar, por exemplo, o Harry Potter lá. Não é Harry Potter, não. Hogwarts Legacy. Se você tiver que seguir um personagem, ele vai sempre tentar ir na sua frente. Ele não vai ficar lesando lá, indo devagarzinho, andando, pra você passar direto, não. Comigo aí na experiência. E eu fiquei preso várias vezes, cara, nos espacinhos, numas alcovas, assim, cara, que é meio doido, porque o mapa me pareceu meio que gerado sem aprovação do Inmetro, entendeu, cara? Eu tava andando... Tem umas coisas que acontecem que a gente fica preso mesmo. Eu fiquei preso, assim, lá em Harry Potter uma vez. Harry Potter não. Hogwarts, não tem Harry Potter ali. Não tinha nem nascido ainda. Lá em Hogwarts Legacy, eu fui dar um pulo e acabei preso numas pedras lá.
E a única coisa que eu podia fazer era fechar o jogo, porque eu não podia dar fast travel e também não podia abrir o menu. Porque lá você não consegue abrir um menu se você tiver considerado como caindo, sabe? E eu tava caindo eternamente. Eu não conseguia encostar nas pedras para poder ficar parado para poder abrir o menu. É tenso. Um lugar, eu fiquei preso na pedra, tive que, sei lá, já tava ligando. Se não fosse o load, da load game, ia ter que ligar pra defesa civil, pro corpo do bombeiro, pra resgatar lá o cubozinho lá de crista de galo, né? E aí, em termos de mecânica, os atributos que você escolhe ali pra evoluir, eles servem tanto em luta quanto em conversa, que é padrão de jogo ocidental. E é um jogo bem RPGzudo mesmo. Pelo menos isso eles mantiveram. Mas ainda assim não é o suficiente, cara. Gosto dessas coisas em jogo ocidental. Os aliados também ganham pontos de habilidade, dá pra você aprimorar item, toda aquela história. Mas, uma coisa que tem em uns... Mano, esses furry que é só o humano pintado, cara. Eu não aguento não, cara. Olha esse daí, cara. Um Skelly que só tem a pele pintada, cara. Dá vergonha, cara. Cara, eu acho muito feio, cara. RPGs e outros não, é você se arrepender de começar uma interação, porque aquilo vira uma conversa gigante. Olha, no começo do Avald tem muito texto para um jogo que não se provou ainda. Então, assim, nas primeiras 10 horas, cara... Nossa, eu lembro uma hora que eu entrei no acampamento, meu Deus do céu, cara, era assim, muito diálogo raso. Mas depois dessas 10 horas, isso começou a ir para um nível tolerável e depois melhorou bastante. Então, dá meio que para sentir o processo de criação do jogo, de roteirização, enquanto você vai jogando, né? Até porque você passa a conhecer as referências, as coisas que estão dizendo ali. Mas quando, assim, até você chegar lá, se a coisa for muito chata, talvez você nunca alcance esse ponto. Então isso é um problema. Mas o que de mecânica? Tem também armas bem variadas, com muito uso diverso no princípio. O que, novamente, é uma coisa que some depois no jogo e cria uma sensação curiosa. Por exemplo, arco e flecha, o jogo te obriga a usar muito no início, mas não é só no iniciozinho para ser um tutorial. É nas primeiras horas mesmo, assim, dentro dessas primeiras 10 horas, você vai usar bastante, cara. Mesma coisa com magias ali que você é obrigado a usar para abrir umas passagens, né? Que nem um fogo em teia de aranha. Só que mais tarde no jogo isso se torna mais opcional, só para coisas extras. Então é como se fosse para te ensinar as possibilidades, mas isso durou demais. Tanto é que o Avald é o primeiro jogo que eu uso arco e flecha, tanto assim, tirando Zelda, né? Porque nem no Red Dead Redemption 2 eu usei tanto arco e flecha. Cara, eu evito, eu gosto de arma próxima. Eu vou te exemplificar com uma coisa que aconteceu comigo. Então, assim, é coisa de gameplay. Eu posso estar errado sobre isso, vai ver, eu fiz... Em muitos momentos no jogo, aliás, eu senti que eu estava fazendo as coisas de um jeito burro, porque eu não achava uma solução que parecia mais correta, mas eu me resolvi ali. O que aconteceu comigo? Teve uma hora, cara, que eu tava numa cisterna, que eu tive que voltar pra pegar o arco, porque eu não conseguia passar, eu não tinha arma pra derrubar um troço lá do teto e atravessar, né? Então, eu não sei se tinha algum outro jeito que eu não percebi, porque até granada eu joguei lá, mas parecia que tinha que ser um arco ou qualquer outra arma à distância. Eu acho que eles colocaram essa limitação aí mesmo. É a maneira como o pessoal faz hoje em dia, cara. É por isso que o jogo é considerado medíocre. Porque as suas maneiras de resolver as coisas, muitas vezes, são muito limitadas. Ela tem que ser feita do jeito que o desenvolvedor queria, ou você simplesmente não progride. Vai saber, será que era assim? Não sei. Vai ver, eu fiz uma fusarca. Então, mas é algo que aconteceu comigo, que com quem está jogando sem seguir guia, provavelmente vai acontecer também. Isso é certo ou errado? Eu acho o seguinte, eu acho que o estado da arte do videogame é ele deixar você resolver coisas de uma maneira incomum, mas às vezes, ainda mais quando ele quer ensinar algo, ser mais evidente do que ele quer que você faça. Do que o jogo, né, que eu digo. E tem coisas que eu só descobri depois, né? Eu só fui perceber depois que você não precisava ir no baú no acampamento para deixar os itens. Você pode mandar direto do menu, né? Então, assim, para mim fazia sentido aquilo ser um castigo de sobrepeso, porque aí você tinha que voltar ao acampamento e você nem pode usar viagem rápida quando você tá pesado. Mas quando você manda direto do menu, que você aperta um botão e ele vai, isso meio que tira o castigo, né? E se você deixa de se importar, porque com alguns apertões de botão você resolveu a coisa, né? Fica até sem sentido ter mecânica de peso. Fica até sem sentido. Pra que vai ter uma mecânica de peso se você basicamente pode pegar item infinitamente? Sabe? É só pra você não pegar uma quantidade exacerbada de curas e tudo mais? Limitar o que você tem no inventário em determinado momento? Não me parece tão divertido. Então, sei lá. E assim, você acha muitas armas diferenciadas, mas uma hora você escolhe o que você quer. E eu quis espada. Né? Eu quis espada de 2 mãos porque eu não sou um cara que joga com escudo. Resultado dessa minha experiência. Eu vou prever.
Você pegou um monte de arma melhor, mesmo que você pudesse evoluir a sua espada, tinha um monte de armas aí que apareceram melhor. Sendo, sei lá, machado, espada de 2 mãos, não sei o quê. Simplesmente porque o level dela era melhor do que o seu, mesmo você evoluindo o seu. Eu encontrava o tempo inteiro armas que eu não queria usar e eu senti que mais tarde no jogo estavam faltando mais equipamentos do tipo que eu gostava de usar. E eu encontrava à torta direito muitos equipamentos que eram o mesmo equipamento básico, só que num nível de qualidade superior. Então assim, poxa, eu gostaria que tivessem mais equipamentos diferentes. Sabia? Tá vendo só? Não é uma única coisa que repete muito, tá? Eu vou falar daqui a pouco dos inimigos, por exemplo. Mas antes, é importante você ter em mente que você tem ponto para upar nas habilidades e nos atributos. Então você tem que ficar de olho nisso, tá? Você pode resetar aquilo, que é uma coisa legal, mas saiba que esse jogo ele tem um nível máximo que é 30. 30 é um número comum de nível máximo em vários jogos. Sim, você pega, por exemplo, os da franquia Fallout, você só chega a 30, a 50 com DLC. Você pega Elder Scrolls, tem lá o level limite, ou pelo menos tinha antigamente, né? Agora você consegue chegar no level lá na PQP. Mas jogos ocidentais normalmente limitam o quanto você consegue upar, que é justamente para você não ficar overpower demais. Porque senão você fica totalmente overpower e quebra o jogo. Ocidentais, especialmente, ou japoneses antigos. Então, pode ser que em algum momento da história você resete esses pontos e redistribua. É uma mecânica ali inclusa. Eu jogando no modo normal, às vezes, juntando essa coisa do equipamento que eu falei, às vezes eu sentia que eu precisava ficar mais forte, caçar itens, porque, aprofundando aquela coisa da qualidade que eu falei, que você encontra, os equipamentos eles são separados em tiers, né? São números. Então, você vai encontrar um inimigo assim, que ele tem um tier acima do seu equipamento, ele é mais forte que você, do que você está usando nos tiers, você tá ferrado. Ele vai virar uma esponja de dano, o inimigo. Então você tem que ficar de olho nessa parada. É um sistema legal. Eu gostei. Não, mas eu queria que tivesse mais equipamentos diferentes para aplicar nisso. E especialmente sem a necessidade de você farmar tanto. Porque os pontos, eles pagam muito pouco quando você chega num lugar novo, pagam consideravelmente em algumas quests, e com inimigos em si, depende. Então também tem essa questão da distribuição da experiência que você ganha, que dependendo do tipo de gameplay da pessoa, ela pode progredir mais rápido ou menos, tá? Na minha experiência, tem um ponto interessante aqui para te contar. Isso no meu gameplay, no seu talvez foi diferente, porque eu joguei bastante dele, mas eu não platinei. Uma arma de nível 3, mesmo que você evolua ela, você pode evoluir, ela nunca será tão boa quanto uma arma que é nativa de nível 5, esse tier que eu te disse. Então, no fim, quando eu percebi isso, eu acabei guardando materiais para usar numa espada certa lá na frente do jogo. Porque itens únicos ganham evoluções, né, os aprimoramentos lá. Mas às vezes uma básica, só por causa dos tiers que são acima, vence esse equipamento único em números brutos. E isso é foda. Isso daí é foda demais, cara. Você acha um equipamento lá que tem uns negócios maravilhosos e tal, mas aí você encontra uma arma que, apesar de não ter as qualidades da arma anterior, ela é muito mais forte. Então, eu terminei usando uma espada básica, porque eu não encontrei nenhuma daquele tier original, que era braba. Eu, inclusive, upei pro nível... Tem até uma conquista disso. Eu upei pro nível máximo uma espada, um item único lá, que eu tinha pego bem antes no jogo, acho que ela originalmente era um tier 3, eu evoluí ela pro máximo, mas ela ainda ficou pra trás, na minha espada mais forte. Isso é de lascar, cara. Você não poder evoluir os tiers meio que sacaneia, cara. E eu tô jogando Hogwarts Legacy e eu tô evitando de fazer melhorias nos equipamentos que eu pego, justamente por causa que eu tenho receio de que eu vou sempre pegar coisa melhor, não importando quais equipamentos eu pegue. Ali que era básica, mas era nativamente um tier alto. Então, talvez tenha um equipamento, talvez tenha alguma mecânica que eu não vi, isso acontece. Em jogos amplos isso acontece, pode ter tido uma mecânica que daria para tornar aquilo melhor, né? Porque com certeza tiveram coisas que eu não explorei tanto, tá? Especialmente nos materiais. Pelo menos, se o inimigo, isso é muito legal, se o inimigo cair numa pirambeira, você não perde o item dropado. Ele aparece o item, né, numa bolsinha de Dr. Chapatinha ali no chão, na beira do penhasco. Isso é bom. Eu queria que Outer Worlds tivesse isso daí. Porque da última vez que eu tive uma jornada lá, foi até online, Outer Worlds, eu perdi uma quest porque o inimigo entrou dentro do mapa, ele caiu lá no abismo sem fim e morreu, eu acho, mas o item que eu tinha que pegar com esse inimigo, que era loot, nunca apareceu pra mim. Foi junto com o inimigo lá pro limbo. Aí eu não tive que completar a quest. Felizmente não era uma quest principal, mas
fez falta, porque era uma quest de um dos companions. Então esse é um dos melhores ensinamentos que a Valve vai dar para muito jogo. Certeza que vocês vão me listar vários jogos que fazem isso, mas eu acho que deviam ser muitos mais jogos, porque Eu concordo. isso é uma coisa que, quantos games mesmo, o inimigo cai do alto, você perde o drop. Mas Baldur's Gate 3, por exemplo, faz isso. Você tem a opção lá de derrubar os inimigos do penhasco, o que deixa as batalhas muito mais divertidas, mas diga adeus pro loot. deixa eu te dar uma dica de ouro de combate, agora que a gente tá falando de combate e tudo, né? Sempre vence o sacerdote inimigo primeiro. Eles são extremamente apelões. Tá? É só procurar um arrombado que brilha de verde, que nem um de louco, é ele que você tem que derrubar. E os bardos são ainda piores, cara. Esse jogo é a primavera das classes que todo mundo dizia que era ruim. Aquelas estão apelonas. E veja o poder dessas classes. Os chefes, às vezes, eles são o que são por causa dos sacerdotes. Porque os chefes, no geral, eles são meio genéricos. Eles mais parecem inimigos comuns que são fortes. Não tem aquela carga de chefão. Só uma barra de HP, né, que aparece ali em cima dele, que é grande, mas só isso, um abraço. O chefe final, pelo menos no caminho da história que eu segui, tem várias formas da mesma. Então, enfim. Agora, fique ciente da mecânica de concentrar um ataque e apertar. Às vezes, você, ainda mais jogando espada, eu fiz muito uso disso. Porque se você não fizer isto, algumas lutas podem demorar muito desnecessariamente. Pode ser uma frustração que muita gente tem porque não usa essa mecânica de concentrar. Ah, Kogu, mas isso está no tutorial. Tá, cara, desculpa, mas assim, falar pros outros, ler tutorial é fácil. Mas será que você lê tutorial de todos os jogos? Eu acho o seguinte, se o jogo tem um tutorial e você não se sente à vontade de ler aquilo aparecendo na tela, ainda mais jogo que paralisa o game para dar tutorial, ou que põe tutorial no meio da ação que se você for ler você vai perder ali, acho que não tá tão bem feito. Eu concordo. Os melhores tutoriais são aqueles que têm os menos texto, porque ele te ensina fazendo você jogar. O tutorial ele tem que ser uma coisa bem entregue. E tem que entender também que você não vai saber tudo de cara. Qualquer pessoa que jogou Baldur's Gate 3 sabe que você às vezes vai descobrir coisa que tinha no início 20 horas depois de jogo. Quem Concordo. é que vai ter coragem de admitir isso, no entanto, na internet, né? Porque na internet somos todos incríveis. Ah, eu admito, cara. Tem coisa aí que teve jogo que eu só fui aprender mais de 50 horas de jogo depois. Mas bom, chegou a hora de falar o que eu te prometi dos inimigos. Os inimigos são bem reduzidos no Avald, tá? Assim, de animal é basicamente, se não for só isso, urso, aranha e besouro. Uns pequenos e outros grandes, é nisso que muda. Fora isso, fica muito em caveira e humanos. E, cara, depois de um tempo você começa a chatear, porque, pô, é um mundo fantástico. É fantasia. Mas nem tanto. Ok, fauna local, alguém pode usar desculpa. Mas eu achei que pelo menos ia haver um lobo, né? Sempre tem um lobo danado, né? Agora, a derrubar o ursinho foi sacanagem. Eu fiquei mal. Primeira vez que eu derrubei o urso, eu fiquei mal. Aí eu parei de fazer. Só quando eu era obrigado. O negócio é, veja, pra você tornar esse combate mais diferenciado, é ficar alternando entre a terceira e primeira pessoa. Eu tô falando em terceira pessoa primeiro porque o grosso desse jogo eu joguei em terceira pessoa. Se você for jogar em primeira pessoa, olho no campo de visão, que dependendo do seu monitor, você pode ter que alterar ele, porque ele pode ficar meio apertado, tá? Aí você tem isso. Eu, basicamente, só jogo jogo assim em primeira pessoa. Eu não curto terceira pessoa, não. Porque eu quero ser a pessoa que está no comando, não o cameraman. Assim, os inimigos mais diferentes você vai ter nas quests de eliminar monstros, né? Monstros ou personagens humanoides fora da lei, né? As quests diversas que tem ali. Vocês viram essa personagem? Tô dizendo, os caras não querem fazer furry direito, com focinho e tudo mais. Basicamente é só humano vestido, cara. É só humano vestido. E no início do jogo essas quests são meio vazias, mas depois elas melhoram legal. Embora tenham um pouco ou mesmo quase nenhum efeito na história principal. Ao menos o game ele te dá a impressão, mas eu não sei se isto é facto, mas ele te dá a impressão de que determinadas decisões que você toma no jogo mudam o jeito que os personagens te tratam, tá? Mas é difícil comprovar isso porque pode ser só uma ilusão, né? Novamente, por mais que eu tenha jogado bastante, eu não platinei ele, eu não fiz todos os caminhos. Então, tem espaços aí pra, né, a gente ver. Mais tarde no jogo, essas quests, elas têm mais a ver com a história principal. Veja, não são as side quests que vão mudar a história principal, mas são side quests que têm a ver com a história principal. Que nem uma de um cara que você vai num posto avançado lá e você escolhe tirar ele da cadeia, e tem vários jeitos de tirar ele ou não tirar da cadeia. Falei de lugar, né? As cidades, meu camarada, no geral, são esvaziadas. Funcionam muito bem em foto. Nossa, que lugar bonito. Mas na prática eu achei elas meio esvaziadas. E confusas, às vezes, de navegar. É como se elas não fossem baseadas numa realidade de uma cidade, sabe? Isso aí é de lascar, cara. Vindo da Obsidian. Porque justamente a Obsidian fazia cada cidade realista, cara.
Mano, eu lembro que em Fallout New Vegas, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi que o pessoal realmente tinha de onde tirar os alimentos. Porque vocês já jogaram Fallout 3? Fallout 3, tente descobrir de onde é que o pessoal tira comida. Vocês não vão, porque não existe fazenda ali. Não é levado em conta de onde é que o pessoal tira comida. Eles simplesmente tiram comida do ar ali, sabe? Não é levado em conta. E o design das cidades também não é levado em conta. Acho que nada. Acho que nada. Você vê os negócios tudo aleatório ali. Por que que tem esse médico aqui? É porque é aqui que passa o pessoal doente? Não, é porque simplesmente foi colocado aqui. Foda-se posicionamento. Sabe? Foi melhorar no Fallout 4 da Bethesda. Foi melhorar um pouco no 4. Mesmo assim, tem um monte de coisa lá que você olha assim, isso aqui não tem sentido. E agora, pelo visto, a Obsidian virou a mesma coisa. Virou a mesma coisa. As coisas às vezes levam pra lugar nenhum. Isso sou eu sendo chatíssimo, gente, desculpa. Chato pra dedéu, né? Porque eu gosto de paisagismo, eu gosto de arquitetura. Então eu tô sempre... Eu só queria jogar SimCity, né, galera? Eu gosto de cities, então eu tô de olho nessas coisas. Mano, eu jogava SimCity no Play 1, cara. Eu jogava no... Eu fali uma caralhada de cidade até conseguir criar um modelo sustentável em que eu enricasse. Eu devo ter jogado, nossa, sei lá, cara, 2.000 horas antes de conseguir fazer uma cidade que não falisse. Mas tem uma coisa, quando eu consegui ficar eficiente naquela porra, aí, meu amigo, não teve mais limite, não. Aí não teve mais limite. E eu comecei a ficar eficiente em todo jogo de construir cidade. Dali em diante. Civilization. Tem mais. Tem tanto jogo, velho, de construir cidade. O último que eu joguei foi aquele Cities Skylines. Maravilhoso. Mas aquele ali não tem como você morrer pobre, não. Se você fala em Cities Skylines, eu sinto muito, mas vai jogar Sin City pra aprender. Quem joga isso me entende. Mas às vezes você sente que você tá andando, dando voltas e a cidade não se amarra. Isso tudo contribui para que não tenha muita vida. É o que você veria num RPG antigo, daqueles de bonequinho que eu adoro. A diferença é que a gente tá num jogo 3D e você não tá vendo a cidade chapada de cima. Então você consegue andar. E ninguém anda. Absolutamente ninguém anda. Pode ver que é todo mundo parado o tempo todo. Isso dá uma impressão de cidade morta que, nossa... TV o que leva a nada e o que leva a algum lugar, né? Queria até saber de vocês, se vocês acharam isso ou não. Que às vezes tem um monte de boneco que tá escondido, né? Vai ver, tem um metrô nas cidades que eu não entrei e não vi. Não é verdade? Pode ter. Até porque, às vezes, você nem tem tanta coisa pra comprar no jogo. Ou se você tem algo, é caro demais. E aí você vai fazer uma quest pra fazer o dinheiro, mas às vezes você vai ganhar um prêmio melhor do que você vai comprar na loja. Bom, eu tô falando de Baldur's Gate 3, que eu acho que faz muito bem as cidades. E eu notei umas semelhanças desse jogo Baldur's Gate 3. Ele tem muitas coisas em comum. Não é... Você notou essas semelhanças porque essas semelhanças já vêm lá de Pillars of Eternity. São muitas coisas em comum, mas são várias coisas que têm significância. Você tem áreas semi-abertas, o mapa é aberto, mas mais ou menos. Mapas de área que trocam, então você tem o primeiro mapa, você vai para um segundo, aí esse segundo mapa ele é mais escuro, igual o do ato 2 lá do Baldur's Gate 3. Tem um personagem muito poderoso que fala contigo em sonho. Isso é a coisa mais parecida do Baldur's Gate. Então me deu a impressão que eles beberam um pouco da água do Baldur's Gate 3, talvez por causa do sucesso. Mas é muito difícil bater o martelo nisso. Não, eu acho que eles podem ter criado isso aí sem realmente conhecer Baldur's Gate. Tá? Foi mais uma impressão. O que ele destoa muito disso é que ele é um jogo de ciclos. O Baldur's Gate ele tinha seus ciclos, mas era bem mais aberto e livre, muita coisa opcional. Aqui ele é assim, ó. Você tem um mundo semi-aberto, um ciclo, né? Um semi-aberto, dungeons, calabouços, cidade, e repete. Então é quase como uma coisa que você vê em jogo antigo, que sempre que você ia numa área nova, você sabia que você ia pra um calabouço. E lá teria um chefe. Será que tentaram fazer no Pillars of Eternity o que Baldur's Gate 3 tinha em relação a Dungeons & Dragons? Falando em ato, foi no final do segundo ato, quando acontece... Segundo mapa eu vou chamar de ato. Quando acontece uma coisa com uma cidade lá, que esse jogo captou a minha atenção. É ali que ele pega a atração. Eu sou um cara que sou contra aquela opinião de que joga tanto tempo que aí fica bom. Fica bom depois de X horas. Mas... E tem jogo que acontece isso mesmo. Mas, tipo, normalmente é porque eles são bons e eles melhoram.
Mas se um jogo realmente é ruim e só melhora depois de tantas horas, aí não tem condição, não. Aqui meio que faz verdade isso, sabe? E o jogo começa a encaminhar pra uma virada no enredo que te coloca pensativo. Se você tá fazendo certo ou errado, que é muito bom. Não são tantas horas. O Avowed não é um jogo tão longo quanto muito RPG que tem. Dá pra tentar isso. Não é aquele caso de jogo que você tem que jogar 3/4 do game e aí só o quarto final é bom. Não. Não. Ele vai crescendo. O que não vai crescer muito na história são os personagens, porque eu achei eles bem superficiais. Isso é de lascar, cara. Obsidian fazendo personagem superficial, cara. Tá que pariu. Tudo bem que lá no Outer Worlds eles não eram as coisas mais maravilhosas que tem, mas porra. E eles acabam virando uma caricatura deles mesmos. Tem uns vícios ali de roteiro, que é típico de uns filmes de herói, assim, mais de quinta categoria, que são piadas fora de hora. Tá acontecendo uma coisa muito séria e vários personagens estão fazendo piadinhas. Isso aí acontece também no Veilguard. E, cara, isso só pode ser DI, cara, isso aí. É o típico coisa de DI, isso aí. E claro, você tá jogando com um personagem que é piadeiro, até vai, depende. Mas em situações de vida arriscada, eles estão fazendo uma piadoca que parece que você tá jogando um RPG de mesa com uma pessoa chata. Exatamente. Exatamente. É os desenvolvedores DI que costumam fazer isso aí. Você já vê logo quando eles começam a soltar essas piadinhas em parte séria. Que tira a força, que tira a seriedade de momentos que é pra ser sérios pra você viver a aventura. Essa coisa de todo mundo achar que é um humorista é um saco às vezes, sabe? Em todos os campos da vida. Muito especialmente no roteiro. E no fim é complicado porque os aliados são meio burro, né? A luta. Eles servem mais pra boi de piranha. Por isso eu achei melhor só comprar mais habilidades de suporte pra eles, né? Que aí eles estão ali servindo de apoiozinho. Às vezes é melhor andar com personagens que vão realmente curar, vão criar barreiras. Mas eu tentei jogar o jogo seguindo os personagens que tinham a ver com aquele momento na história. Tá? Eu não fiz um power play. Pelo menos uma coisa, esses personagens não são burros, que é pra te seguir. Porque esse é um jogo cheio de plataforma, cara. Você É certeza que eles teleportam pra perto de você. Eu duvido o Pathfinder deles ser bom o suficiente pra lhe seguir realmente. vai pular ponte, você vai pular pedra que tem extrato de energia volátil, entre outras coisas. E eu não sei exatamente como os aliados te seguem, ou se eles só desaparecem de onde eles estavam e aparecem onde você está. Eles desaparecem, certeza. Igual fazia lá nos elevadores de Outer Worlds, que eles faziam exatamente isso. Eles teleportavam. Só que assim, se o herói não some, se os aliados não desaparecem, o que dá sumiço aqui são itens de quest. Eu acho que a essa altura eles devem ter consertado. Até acho que eu vi uma referência a isso num Pet Files. Mas cara, o Balderremo, acho que é esse o nome, Balderremo, é um personagem de recompensa. Quando você vence ele, o item que você tem que apresentar lá pra finalizar a quest nunca aparece. Não aparece. Eu fiz várias vezes, o item não aparecia, cara. Em outra situação, e aí eu já vou entrando nas coisas cabeludas que eu te disse antes, essa foi uma delas. Mas a mais cabeluda é que lá no final do jogo, eu capotei de uma pedra, né? E o personagem não morreu nessa queda. E aí eu fui parar no subsolo no final do jogo. E saí andando. Meu Deus, cara, olha isso aí, cara. Esse homem caiu no limbo e continuou vivo. Até que o jogo deu um erro fatal, e era uma janela de erro muito engraçada, que era tipo erro fatal. Assim, tudo fora de esquadro, as letras, sem formatação, erro fatal. E aí você pode ter certeza que eu não estou me achando o único por ter passado por isso, porque eu vi outras pessoas também passando por esse bug. E é um bug muito fácil de acontecer, porque esse lugar onde você cai é uma pirambeira cheia de lâminas voando num pique assim, Dark Souls, e se você acertado daquilo, você cai. Nisso que o cara cai, acontece algo pior ainda, porque o jogo salva durante a queda. Ah, salva durante a queda. Aí é de lascar. Tá ali salvando aí. Aí é de lascar, viu, bicho? Salva. Ele cai e o jogo salva. Ou seja, ele cria um save brincado. Porque pelo menos eu não consegui fazer viagem rápida para nenhum outro lugar. Eu fiquei preso ali, vendo o mundo acontecendo lá em cima. Erro clássico de jogo 3D. Né? Mas não foi o pior dos bugs. Não foi. O pior foi um na quest de missão principal do jogo, que foi o Sombras do Passado. Essa quest, eu joguei em português. Deve ter sido corrigido. Pelo amor de Deus, né? Porque, assim, é um bug sério. Mas se corrigiram durante o tempo que eu tava jogando, não corrigiu meu save porque continuou lambrado. É o seguinte, cara. Jogar jogo no lançamento é isso. Você é beta tester. É por isso que eu não recomendo ninguém jogar jogo grande e longo no lançamento. É melhor esperar. Porque, tipo, a minha primeira jornada do Skyrim, por mais que ela tenha sido maravilhosa, eu tinha um monte de quest quebrada. E eu
quase cheguei a me arrepender, quase. Mas aquilo ali tirou muito do que poderia ter sido. E agora ficou comum, basicamente. Todo jogo, se ele não for um jogo assim, linear, por assim dizer, se ele for um jogo de mundo aberto, ou se for um RPG grandão assim, você tá ferrado, meu amigo, se você jogar jogo no lançamento. Aí tá ferrado. Então, evitem, pessoal. Evitem. Eu só vou jogar jogo no lançamento se eu ganhar aqui dele. Ou se me emprestarem o jogo. Porque aí eu posso pelo menos mostrar pra vocês o jogo. Mas eu comprar jogo e tal no lançamento com aquele monte de bug e tudo mais. Não, de jeito nenhum. Não quero ser beta teste, não. Obrigado. Resumido, tá? Mas tem uma quest que você vai fazendo passos dentro de um calabouço, você vai avançando e ela vai se concluindo. Só que quando eu entrei na dungeon, eu notei que o ponteiro ficou lá na porta. Eu pensei que o bug tinha sido só até ali. O bug, é a seta que tá pra trás, dane-se, é um ambiente linear, eu me encontro aqui. E por fim eu fiz tudo que tinha que fazer lá, fugir do lugar, que tem uma cena de escapada, e aí o jogo, portanto, me deixou preso no próximo mapa, com parede invisível e tudo, porque a quest não se resolveu. Acontece que esse lugar que eu estava não era mais revisitável, explodiram o lugar até. Né? Então assim, eu fiquei andando pra lá e pra cá e eu não encontrava um NPC pra falar pra me tirar daquele cercadinho que se criou. Aí o que eu fiz? Eu dei load, refiz tudo, e aí os personagens estavam lá. Eu falei com eles e pude seguir em frente na história, mas a quest não desbugou, continuou como pendente. E seguiu assim como pendente até o final do jogo. Até esse arco terminar... Aconteceu coisa semelhante comigo em Skyrim. Ixi, nossa, isso foi em 2011, cara. Foi em 2011 isso. Não, 2012. Eu acho. Talvez. Por aí. É porque Skyrim foi lançado em novembro, velho, de 2011. Então eu não joguei exatamente no lançamento. Eu acho. Nem lembro. Faz muito tempo. Mas sim, eu fiquei com um monte de quest que não tinha como eu completar. Mesmo eu avançava no jogo, mas as quests ficavam lá pra sempre. Eu fui, como eu tava acompanhando a história, eu sabia onde ir com quem falar. Mas num certo ponto, e talvez isso até tenha sido uma correção deles, porque enquanto eu tava jogando o jogo foi atualizado, a quest continuou lá em aberto, mas a próxima quest da história principal se revelou, ela abriu ali. Então eu pude continuar, mas ficou aquela mácula lá. Né? Hoje, vou te dizer, sinceramente, comprar algum AAA no lançamento é ser beta tester. É isso aí! Essa é doida! Essa é dos meus. Essa é dos meus. Exatamente, cara. Exatamente. Se você comprar jogo no lançamento, se for jogo grandão e tal, você é beta tester, cara. Você tá lá pra servir de bucha de canhão pra eles descobrir os bugs. Isso não é só pra Valve, não. É pra tudo. E eu não duvido nada que no futuro vão falar o quão incrível a Valve se tornou. Não. Aí eu já duvido. Mesmo que lancem DLCs e tal para Valve, ele não vai deixar de ser medíocre, porque coisas de design não vão mudar. Os NPC na cidade não vão começar a andar. Os NPC na cidade não vão reagir aos seus roubos. Você não vai poder matar NPC mesmo que eles comecem a andar e tal, porque o jogo não foi programado, as facções e tal, tipo, eles não programaram o que os policiais fariam caso você cometesse um crime. Basicamente. Sabe? Não foi programado isso. E eles teriam que mudar muita coisa para programar isso, e eu duvido que eles façam simplesmente porque quiserem lançar uma DLC. Então, não. O jogo vai continuar medíocre. Só que quem adquiriu caro no início vai se lascar, né? Pelo menos esse jogo está no Game Pass, vocês estão acompanhando as polêmicas e podem tomar uma decisão, mas eu duvido que eu jogue novamente esse jogo, mesmo que ele seja corrigido. Então você pode me chamar de antigo, se quiser, mas eu acho isso, vou dizer novamente, eu acho isso um desrespeito, porque ninguém vai no restaurante para comer comida crua. E aí... Eu digo mesmo. É um desrespeito com os gamers, mas eu não acho que seja evitável os bugs de lançamento. Eu não acho que seja, não. Porque jogos como a Valve, RPGs em geral grandes, pior que a Valve nem é tão grande, mas jogos de nova geração, jogos modernos, acho que esse seria o termo ideal,
eles são simplesmente complexos demais. Não tem como o pessoal se livrar de todos os bugs até o lançamento do jogo. É impossível. É impossível. Eu vou te falar a real, meu irmão. Não tenta platinar esse jogo agora não, tá? Se você... Se você for tentar platinar jogo do lançamento, você tá fudido. Olha que tipo, não adianta tentar platinar jogo enquanto você não souber que as DLC terminaram de sair. Porque eu vou pegar eu mesmo de exemplo aqui. Eu gostei muito de Bloodstained. Amei aquele jogo infeliz, cara. Amei mesmo Bloodstained. E, tipo, eu platinei ele. Eu platinei Bloodstained. Aí, recentemente, eu fui jogar ele de novo, porque saiu DLC e tal, e a minha platina do jogo saiu, porque ele ganhou um monte de conquista nova. Então, meio que foi perdido todo o esforço que eu fiz, por assim dizer. Não foi totalmente perdido, porque todas as conquistas estão lá. Mas as conquistas novas eu tenho que fazer agora. Então, já era platina. E o mesmo pode acontecer com jogos em lançamento. Isso é se você conseguir fazer a platina por causa dos bugs, né? Então, eu não recomendo, não. Esperem o jogo chegar na versão final antes de tentar platinar. É o conselho que eu dou. eu fizer, aí eu acho que você até mereceria uma conquista única e especial. Porque pra você platinar esse jogo, com essa pá de bug que pode impedir isso, é coisa pra herói. Pois é, quem consegue fazer platina em jogo lançamento tinha que ganhar o troféu Beta Tester. Testou os bugs do jogo e ainda conseguiu platinar, mesmo com aquelas bugadas desgraçadas. Merece mesmo uma conquista especial. Se não for coisa pra herói, é pra heroína. Então deixa pra depois, até porque é um jogo de rumos diferentes, de repente você volta e faz outro caminho, um outro save, né? E aí, na boa, meu irmão, o problema é isso. Pronome neutro não é não. E eu vou falar do pronome sim, porque eu não sou de fazer curva no assunto, eu vou falar disso. Porque parece que o Avald só teve isso de problema, né? Pelo menos no que a gente vê numa minoria barulhenta. Nossa, eles falam um monte de elo ali, né? Na internet. Mas vamos falar de videogame, tá? Vamos falar de videogame, vamos falar de jogo raiz. Vamos deixar a paixão política de lado um pouco? Pronome neutro não incomoda em nada na jogatina do Avald. Não existe um minigame no jogo que vai dar game over se você errar o pronome, tá? Não tem. O que incomoda é um jogo sem tradução para português. Agora, uma localização que usa pronome neutro, gente, peraí. A gente não precisa tornar esse o maior problema de Avald. E uma parada que eu não vi muita gente ponderando é que isso é mais visível no português, que é um idioma com gênero. Ele e ela tem... É por isso que eu acho feio pronome neutro em português, porque, tipo, em inglês, eles simplesmente usam uma palavra que já existe. Aqui em português a gente tem que inventar, porque essas porra tem tudo gênero. Aqui em português, todos os objetos têm gênero. O carro, a mesa, o livro, a cadeira, sabe? Tudo tem gênero. Em inglês, nada tem gênero. Nenhum objeto tem gênero. Nenhum. Então, em inglês, isso aí fica muito fácil. Ele simplesmente usa alguma outra palavra lá, sem gênero, e já era. Aqui em português, velho. Muito idioma em que as palavras não têm gênero. E, na real, é até mais fácil de falar esses idiomas que não têm gênero. É por isso que você vê muito estrangeiro falando português trocando o O pelo A. Porque no idioma nativo deles não tem esses gêneros. Aí acontece muito. E também é um problema para fazer tradução, cara, isso aí. Isso aí, para fazer tradução, é foda. Tanto é que eu fui fazer uma tradução de uma imagem, eu coloquei no Google Translate, que ele traduz imagens, e eu sabendo que o gênero do objeto ali que ele tava falando era feminino, mas o Google traduziu tudo como masculino, porque não tem como ele saber. E divindades sem gênero definido é a coisa mais comum. Tá cheio na mitologia humana. Não usam pronome neutro lá porque não tem, mas é bem comum não definir gênero. Será possível que só uma letra E é capaz de criar tanto tumulto acerca de mais um dos tantos jogos que saem o ano inteiro? Ou só se fala nisso? Você particularmente pode não concordar, pode achar incômodo, pode não entender, porque às vezes ninguém te explicou porque você não se interessa em sacar isso, mas dizer que essa é a razão principal de estragar o jogo, não dá. Não é. Eu acho que DI acabou estragando o jogo porque o pessoal que fez o jogo
não era o pessoal que fazia jogo bom da Obsidian. Eles trocaram todo mundo e trocaram por gente inferior. É por isso que o resultado saiu inferior. Não que alguém tenha dito que esse é o pior ponto, mas é o que eu mais vejo as pessoas falando. Isso tudo é capaz de estragar o jogo? Eu te pergunto de novo. Por que isso é tão incômodo? Às vezes eu não tô entendendo algo. E mesmo sendo um jogo medieval, é outra realidade. E se fosse nessa aqui, se fosse na nossa, seria no futuro. No futuro que tudo mudou para um mundo de fantasia, porque a data do jogo lá em que a história se passa é em 2800 e caixa d'água. E se você me disser que a razão de você não gostar disso é porque tem política no jogo, cara, aí eu te faço uma pergunta honesta. E se esse jogo fosse igualzinho com todos os seus defeitos e qualidades, mas tivesse um discurso mais à direita? Novamente, uma pergunta legítima, não é desaforo, é uma pergunta sincera. Será que levariam a ferro e fogo? Ou será que iam defender o jogo? Porque, sendo muito sóbrio aqui, não é só a esquerda que faz política. Na real, quem domina a internet é muita direita, enquanto muita gente da esquerda tá ainda naquele discurso de Guerra Fria oitentista. Aí eu já vou discordar, porque se você for olhar os maiores produtores de jogo no Ocidente, todos os estúdios já foram dominados pela esquerda. Todos eles. É por isso que eles estão cheios de AI. Já foram totalmente dominados. E você não vê isso no Oriente, só no Ocidente. E se nega a entender o poder dessa ferramenta. Eu amo tanto videogame que eu sou capaz de falar dessas coisas aqui, correndo o risco de apanhar dos dois lados, de terem ranço de mim, mas tá tudo bem. Porque um dia, no futuro, talvez, quem sabe, o que eu digo aqui tem algum valor pra vocês e vocês vão me perdoar como perdoaram Cyberpunk, né? Porque lembra dele no começo? Cyberpunk, eu ainda tenho mágoa dele, porque, tipo, ele tem todas umas facções lá pra você interagir e o jogo não tem sistema de facção. Puta que pariu. É sério, bicho? Ô, CD Red, é sério que vocês fizeram um monte de facção, mas não colocaram um sistema de facção no jogo? Véi, até hoje eu tô encabulado, porque tem uma facção lá do pessoal que troca tudo por tecnologia, até os olhos. Eles trocam o corpo inteiro. Eu não lembro mais o nome da facção, mas vocês devem saber quem é. Aí, tipo, no começo do jogo, eu fiz uma missão lá, traí esses infelizes, provavelmente eles me queriam morto. Aí lá na frente do jogo, faço uma missão que eu tô totalmente amiguinho deles. Puta que pariu, velho. Isso aí é absurdo, cara. Não tem condição, não. Inclusive, pelo que eu levantei aqui, essa coisa teve início no ano de 2024, né? Quando o senhor Elon Musk falou lá que pronomes em um jogo de fantasia é um absurdo. Não. Esse negócio aí, cara, é coisa que a gente tá vendo desde muitos anos atrás. Eu mesmo tô reclamando dessas coisas desde Mortal Kombat 10, quando os desenvolvedores disseram que não fariam mais as mulheres sexys como eles faziam no passado. Eles disseram que ia começar a fazer mulher tudo feia. Dali pra frente, meu amigo, eu venho lutando contra isso, mas pelo visto o Baranga Verso venceu. Né? E isso é questão de pronome, não é nem o neutro, só ele falou disso. E aí o diretor de arte lá do Obsidian falou que estava feliz de ter irritado ele e levou de um jeito assim meio de pirraça, né? Aí culminou nisso tudo. Do que eu entendi, posso ter entendido errado, o Musk reclamou do jogo ter pronome. E por ser um jogo de fantasia. No caso de Musk, ele é até meio exagerado, porque pronome, pelo menos em inglês, cara, é besteirinha. Só que o Musk, ele basicamente perdeu seus filhos pra a agenda woke. Ele perdeu os filhos, sabe, pra agenda woke. Então, ele se extremou. Ele se tornou bem extremo contra a agenda woke. Muito, muito extremo. Mas o que ele falou, de certo modo, nos dá razão, porque, tipo, o diretor aí do jogo, da direção de arte, deixou muito claro que ele estava fazendo o jogo não para os gamers, mas só para o pessoal que prega a cultura woke. Fantasia. Fantasia pode tudo. Se eu quiser ser um Fusca, basta que alguém faça um mod. Fantasia pode tudo, vírgula. Aquele jogo já tinha um mundo estabelecido, que é de Pillars of Eternity. Ele não pode se desvirtuar muito daquilo, porque já tem um mundo pré-estabelecido.
Porque sabe o que eu vejo, cara? Quando uma minoria na internet diz não fale de política, muitas vezes não fale algo que eu acho que é de esquerda. É, é, realmente. Mas isso eu acho que vale para os dois lados. Basicamente o pessoal diz, não fale de política, porque você vai falar de algo que eu discordo, e só é permitido falar o que eu quero que você fale. Inclusive, esse medo de falar a palavra política já é mau sinal, né, dos nossos tempos. Sim. E é por isso que eu montei esse canalzinho aqui, basicamente. Porque eu quero falar de política em jogo. Porque ninguém é censurado. As pessoas se censuram antes mesmo de falar. E às vezes são pessoas que defendem liberdade de expressão, né? Mas aí falam pro outro não falar de política. Normalmente esquerdista não gosta de liberdade de expressão. Tá todo mundo falando de política com a Valde. Então, eu lanço essas perguntas. E assim, cara, mesmo que só existisse um lado na internet, 24 horas depois ia virar dois. Porque nunca é um lado só, isso não existe. Concordo. Eu evito falar de política aqui, porque esse é um canal de videogame, mas nesse caso do Avalde tá complicado não falar, né? Eu vejo muita gente com essa briga de separar, se dando muito bem, ficando rica em todas as esferas da sociedade, e uma outra coisa também que eu entendo é roteiro. E eu, cara, jogando esse jogo, eu não vi nenhum discurso que fosse pra influenciar ou fazer propaganda de algum espectro político, tá? Eu não sei do Dragon Age. E isso aí eu acho meio problemático. Porque, tipo, Fallout New Vegas é maravilhoso justamente porque tem várias visões políticas lá. As facções brigam uma com as outras e você tem que fazer a facção com que você concorda vencer. A sua visão política diretamente influencia lá como é que as coisas vão rolar. E a Valve, a gente esperava que tivesse isso. E não tem. O mundo tem várias e várias facções, mas você não consegue influenciar nas decisões de nenhuma. Que com certeza vão falar sobre, porque eu não joguei, eu não manjo nada de Dragon Age, nunca zerei nenhum, mas no Avalde não tem, tá? Não tem, e eu li os diálogos bastante. Não tem nada nas entrelinhas, não... Assim, eu vi opinião de personagens, e ainda assim são bem apolíticas, mas são opiniões pessoais dos personagens. Até acho que os jogos deveriam incluir mais opiniões, personagens que são mais pra esquerda, personagens que são mais pra direita. Concordo plenamente. É por isso que ainda estamos esperando algo que supere New Vegas. Mas a Obsidian não é mais a mesma. Né? Porque se um jogo quer ser adulto, as pessoas então vão ter que ter opiniões, e essas opiniões podem nos agradar ou desagradar, né? Até porque roteiro adulto não é feito de doutrinação e nem de lição de moral, tanto para a esquerda quanto para a direita. O que você tem são personagens que têm que funcionar dentro do seu conjunto de crenças, tem a ver com a história. E a política é uma coisa que está em tudo. Gente, não adianta. Tudo tem política. Tudo. Todas as suas decisões de vida que você foi levado a tomar e as que você escolheu podem ter a ver com política. Então, assim, é o exercício da vida. Sempre você vai pegar um Uber e o Uber vai falar de política, porque tem até a ver com a comida que você compra. Eu até sinto saudade, cara, dos GTAs antigos, aqueles das antigas mesmo, que zombavam de estereótipos de espectro político, porque essa é uma coisa que eu sinto que hoje em dia é impossível de tratar com naturalidade. Né? Eu não vou dizer leveza, porque política nunca pode ser leve demais. Se for humor com política, ele tem que ser pelo menos um pouco ácido, na minha opinião, um pouco que seja, porque o poder é para se cobrar e contestar. Isso aí, eu concordo plenamente. Lembrei até de GTA 4, que tá mais atual do que nunca, porque GTA 4 era sobre imigração. E a termo pessoal para mim, cara, pronome neutro não é problema nenhum. Que maravilha, cara, se eu pudesse fazer todo mundo ao meu redor feliz, só escolhendo uma letra ou uma palavra. Zero problema pra mim, tá? E olha que eu já tomei bronca, porque naquela época que pronome neutro era com X, eu lia Meninix. Era uma confusão. Isso aí era tenso. Eu ficava pensando, rapaz, por que você não colocou simplesmente uma letra E ali? Menine. Ficava tão mais neutro. Por que caralho estão usando o X? Aqui na minha cabeça, então pelo menos agora mudaram. Porque quando era X era muito complicado, gente. Então, porque tem gente que não sabe ensinar as coisas, né? Já dá-lhe uma panelada, né? E panelada por panelada, gente, fiquem à vontade nos comentários, porque panelaço nenhum me influencia. Eu estou sempre aberto a ideias, a argumentos, tá? Então se vocês tiverem algum que conseguem me convencer de que a Valve foi estragado por pronome neutro, a gente... Não foi. Foi por outras coisas. Foi basicamente pelo estúdio que é infestado de AI. E fez o jogo ser muito inferior ao que os jogos anteriores da Obsidian faziam. Conversa, mas assim, fora isso, eu sei que as pessoas vão reclamar de ver isso, que deve tirar a inscrição, mas gente,
Se eu não estiver aqui para ser sincero, real com vocês, eu não sirvo para nada. Isto posto, pedra no assunto, porque essa polêmica não deveria nem ter passado de um parágrafo na internet. Vamos contrabalancear, falando então de um ponto bem positivo do jogo, para que a gente termine com a seta pra cima. Eu digo que esse jogo tem rumos diferentes, né, mesmo, contei isso, e eu acho que é aí que o jogo fica grande, que eu não sei o quão variadas são as rotas, mas eu tive a impressão que podia mudar bastante. Isso. E o pior é que, de acordo com outras análises que eu vi, não muda tanto, mesmo porque o jogo não tem sistema de facção para fazer as grandes mudanças que a gente via em jogos como New Vegas. Pode, inclusive, te jogar até contra os seus próprios companheiros de equipe. Então, depois dessas 10 horas, a história avança, e eu zerei com umas 25 horas, mais ou menos. Então, isso fazendo as sides, né, explorando bastante. Então, eu diria que é no segundo terço do jogo que a história se revela mais. O que é uma pena, porque hoje a gente tem tantas opções que se a coisa não pegar a gente de início, a gente larga, não é verdade? Se esse jogo tivesse saído há uns 10, 15 anos atrás, até vai. Até vai. Mas nem isso, porque, tipo, vamos supor que o jogo saiu há 15 anos atrás. Aí até vai, porque há 15 anos atrás era o quê? Era 2010. Não tinha saído Skyrim ainda, mas aí o pessoal ia comparar com o Oblivion. E o pessoal ia ver que Oblivion é superior. Porque nesse daí nem sequer tem a possibilidade de você, por exemplo, fazer uma quest em que você vai em determinado lugar, roubar pessoas, porque se você não for furtivamente, você não consegue o que você precisa e ainda causaria uma guerra diplomática. Então, a Valve, por causa das limitações dele, ele também se limita aos tipos de quest que você pode fazer. Mas hoje, a Valve pra mim é uma promessa incompleta. Até lembra a minha vida um pouco com a Valve, porque o Valve é um jogo que tá sempre no quase. E a minha vida também, em vários pontos, é sempre o quase. É o quase, um eterno quase. Me identifico mais do que com o personagem Crista de Galo que eu criei lá. Mas, vou te dizer uma coisa, cara. Com 5 horas de jogo, acho que a maioria vai abandonar. Porque ela é o meio do caminho da parte ruim. Mas se você deixar o game aí no início, você tem só uma visão parcial da sua experiência, mas não é do jogo na totalidade. E, cara, de boa, se você largar com 5 horas e não gostar disso, você tá certo, tá? Não tem nenhum problema. Mano, olha que cidade morta, cara. Ninguém anda pra canto nenhum pra fazer alguma coisa útil. Tem muito jogo legal por aí precisando de atenção. E se não te anima, não jogue. Se você cria conteúdo, eu até entendo. Se você consome, se você não é um criador de conteúdo no seu trabalho, você não precisa se submeter a isso. Eu joguei o Avowed porque eu fiquei com vontade de jogar e também estimulado porque eu via opiniões às vezes tão extremas, cara, que eu falei, peraí, eu tenho que ver isso por mim mesmo, né? Agora é o seguinte, se o Avowed for corrigido no futuro e der a volta por cima, não vai me surpreender se alguém daqui a uns 20 anos disser que ele foi um jogo injustiçado. A mim vai. Eu vou ficar muito surpreso se alguém fizer uma merda dessa. Para o bem ou para o mal, a histeria em cima dos pronomes neutros cobriu muitos dos problemas estruturais bem reais desse jogo. Eu acho que é por isso também que ele vai receber elogios e ponderações que a Valve não merece, mas vai ter por causa dessa polêmica que acabou, no fim, sendo um espantalho que vai proteger o Avowed, porque só vão bater nesse espantalho. Será, talvez, que esses problemas que eu apontei não são tão importantes porque a gente tá ficando acostumado com um jogo mal ajambrado saindo? O Avowed não é um jogo ruim, ele é um jogo extremamente mediano, como eu te disse lá no início, né? Ele é um jogo mediano, vai muito da sua expectativa, né? Se você quiser jogar algo que tanto faz, tanto fez, e nem é tão longo assim quanto os outros, cara, vai lá e tenta, né? O terceira pessoa do jogo parece alguém dançando em um show do Elimar Santos? Pode parecer, mas por outro lado você vai ter uma nostalgia gostosa dos bonecos voando meio manequim, dos inimigos, por exemplo, lá de quando você jogou Skyrim no passado, né? E em primeira pessoa, quando você vê o jogo do Indiana Jones, que saiu pouco antes do Avowed, joga esse, você pode ficar triste. E a sua opinião, qual é? Esse vídeo aqui ficou longo, né? Um vídeo mesmo pra fazer o balanço final de Avowed, né? O que foi e o que não foi. Você, quando se inscreveu nesse canal, você queria saber a minha verdade, que é sempre um ponto de vista e nunca a verdade absoluta. E eu te dei aqui a minha verdade. Agora, se você quer saber mais sobre como fica essas coisas de polêmica com videogame na internet, esse vídeo que eu coloquei aqui na tela, acho que vai te agradar. Acho que vai ser maneiro pra você assistir. Valeu por me acompanhar, tamo junto e até a próxima. Agora, se for pra mim dar uma sugestão de jogo, se vocês estão a fim de jogar algo medieval, joguem Kingdom Come Deliverance 2. Ele parece ser um jogo incrível, cara. Ele parece ser maravilhoso. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões.
Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!